Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra então em Tiago, capítulo 1. Vamos ler o verso 1 e o verso 19. Tiago, capítulo 1, verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. E o verso 19: Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Pai amado, graças te damos por mais esse momento aqui reunido, Senhor. Somos gratos ao Senhor por nos sustentar com Tua palavra, por tudo que o Senhor já nos tem falado, Senhor. De fato, Tua palavra é o que nos tem sustentado nesses dias, Senhor. Então nós louvamos a Ti pela Tua fidelidade e suplicamos ao Senhor que nessa noite venha nos habilitar, Senhor, tanto no falar como no ouvir. Que possamos, Senhor, ter corações ensináveis. Nos ajude na compreensão dessa preciosa epístola de Tiago, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem aberto ela de uma maneira especial nesses últimos tempos. E o Senhor tem nos dado a graça de, na nossa história aqui, como localidade, poder estudarmos juntos, considerarmos juntos essa epístola. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigado por tudo. Prepara os nossos corações, aquieta-nos, Senhor, para ouvir Tua palavra. Traga, Senhor, toda a nossa atenção, todo o nosso foco, toda a nossa concentração para esse momento. Que nada venha nos distrair, Senhor, nenhum tipo de ansiedade venha perturbar o nosso coração. Que nós possamos estar aqui de fato, ansiosos para ouvir apenas a Tua palavra. Então rogamos ao Senhor e nos confiamos a Ti, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, esse é o terceiro momento, se não me engano, ao redor da epístola de Tiago. Os dois primeiros momentos foram momentos onde nós procuramos colocar os fundamentos dessa epístola. Então, aos irmãos que não têm ainda conhecimento desses dois primeiros estudos, podem recorrer aos áudios, e eu até encorajo os irmãos a fazerem isso, porque o que nós colocamos nesses dois primeiros momentos são, de fato, os fundamentos para nós interpretarmos toda a epístola de Tiago. Então, uma má compreensão daqueles pontos que nós colocamos foi a causa da dificuldade da compreensão do escrito de Tiago ao longo da história da igreja. Então nós vimos que, vou passar bem rapidamente, que Tiago gira em torno da salvação da alma e se concentra mais especificamente no assunto do reino. Então também vimos que ao longo da história da igreja, de certa maneira, o escrito de Tiago foi um escrito selado, no sentido da profundidade da revelação dessa epístola. Então há uma linha de progresso na revelação da história da igreja. O Senhor foi colocando primeiro aquilo que era essencial, fundamental. Os fundamentos da história da igreja foram resgatados primeiro, aquilo que concerne a pessoa e obra do nosso Senhor Jesus, a pessoa do Espírito Santo. Em 1500, ali com Martinho Lutero, nós temos a verdade da justificação pela fé, mas o Espírito não parou a linha da revelação, ele continua. E então chegamos no nosso tempo. E o Senhor tem aberto escritos como a epístola de Tiago no nosso tempo. Ela tem recebido maior luz no último século para cá. Então, isso mostra para nós a urgência dos dias que nós estamos vivendo e que de fato nós estamos no último movimento do Senhor no que concerne ao cumprimento do seu propósito. E então, pela sua graça, Ele tem aberto escritos de uma maneira muito especial, como por exemplo a epístola de Tiago. E que, também lembrando que no que concerne a nossa história também como comunidade, o mesmo aconteceu. O Senhor primeiro colocou os fundamentos
tirou o medo que havia nos nossos corações em muitos aspectos. Hoje nós temos certeza com relação à nossa salvação em Cristo Jesus, e então agora sim o Senhor pode ir abrindo esses assuntos ligados ao reino. Então eu quero novamente reforçar isso. Sem o trabalho que o Espírito Santo fez ao longo desses 8 anos aqui conosco, colocando os assuntos essenciais, nós não poderíamos nos aproximar de uma epístola como a de Tiago, porque nós teríamos muita dificuldade, talvez confusão seria gerada na nossa mente. Então nós louvamos ao Senhor pela nossa trajetória também como comunidade, por tudo que Ele tem nos dado de alimento vivo, sólido. Nós temos tido verdadeiros céus abertos, conquistados pelo nosso Senhor Jesus. E então o Senhor tem derramado sua boa palavra, uma palavra viva, rema, uma palavra que, sem dúvida, irmãos, nós precisamos crer que tem sido interpretado para nós a mente do Senhor aqui para nós. Então nós precisamos crer nisso, porque se nós não cremos nisso, que valor há estarmos aqui? De fato, nós precisamos crer que cada palavra que o Senhor tem nos dado, seja nas jornadas, seja no caminho do cumprimento do eterno propósito, na contemplação do eterno propósito, nas Escrituras, seja em Jó que nós terminamos, seja agora em Tiago, tudo tem sido uma palavra pontual, uma palavra que tem discernido a mente do Senhor presente para nós aqui como comunidade. Então nós precisamos levar sempre isso aos pés do Senhor e crer que o Senhor está falando e nos agarrarmos à sua palavra. Então nós vimos que isso também aconteceu conosco. Depois procuramos então ver a simetria, as ligações que há entre o livro de Jó e a epístola de Tiago. Os irmãos puderam ter todo esse esboço aí também, nós fizemos isso. E por fim, há outras coisas que fizemos, mas por fim colocamos então a estrutura para nós de toda a epístola de Tiago. E essa estrutura eu peço aos irmãos que tenham aí sempre em vista, num lugar fácil, de fácil acesso, porque ela será para nós então o esboço que guiará toda a nossa meditação nessa epístola. Então eu quero relembrar rapidamente essa divisão da epístola de Tiago, para depois nós seguirmos para algo mais nessa noite. Então nós dividimos Tiago da seguinte forma: uma primeira divisão então com o tema provação, que vai do capítulo 1, verso 1 até o versículo 12. Nessa noite nós veremos que, mais especificamente, o versículo 1 é a introdução da epístola, e no versículo 2 que Tiago vai começar a tratar da aprovação. Mas eu coloquei nessa sessão para que nós pudéssemos ter toda a abordagem da epístola, então por isso que ela entrou, esse verso primeiro, como sendo provação. Segunda divisão então, a relação que Tiago trabalha entre provação e tentação, vai do capítulo 1, verso 13 até o verso 18. A terceira divisão, então, tomando como base o verso 19, que eu já disse para os irmãos, é o verso-chave da epístola de Tiago, nós temos, então, pronto para ouvir, que vai do capítulo 1, verso 21, até o capítulo 2, verso 26. A quarta divisão que nós fizemos é tardio para falar, vai do capítulo 3, verso 1 até o verso 18 desse mesmo capítulo. Depois a quinta divisão, tardio para se irar, que vai do capítulo 4, verso 1 até o capítulo 5, verso 6. Depois a sexta divisão, a porção dobrada, aquela que nós terminamos em Jó, será então ampliada para nós por meio de Tiago. Então nós temos esse assunto da porção dobrada tratado aqui por Tiago no capítulo 5, versos 7 a 12. E por fim, Tiago vai fazer uma outra relação entre provação e correção, e isso está no capítulo 5, versos 13 a 20. Essa é toda a estrutura então da epístola de Tiago, preciosíssimas, irmãos. Se os irmãos lerem já a epístola algumas vezes, e essa é a tarefa, talvez uma das tarefas mais proveitosas que podemos fazer, os irmãos verão que de fato há já um caminho para se considerar a epístola de Tiago através dessa estrutura. Mas então vamos então ao versículo 1, que é a introdução dessa epístola, e diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão,
saudações. Eu já disse para os irmãos então que a grande maioria dos comentaristas bíblicos de peso, há alguns aí que talvez seja bom nem ler, mas aqueles que são de peso, eles concordam que esse Tiago aqui é o meio-irmão do nosso Senhor Jesus. E é muito interessante, irmãos, como que Tiago abre essa epístola. Ele abre dizendo que ele é um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Se os irmãos consultarem o original grego, verão que essa palavra servo que aparece na nossa tradução, no original é doulos, que é escravo. Então Tiago, ele diz assim: Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. E é muito interessante que Tiago se coloca como um escravo. Aliás, essa palavra doulos é uma palavra que aparece em muitos lugares no Novo Testamento, mas na epístola de Tiago essa é a única vez que ela vai aparecer. É na sua abertura, na sua introdução. Então Tiago, ele poderia abrir essa epístola de muitas formas. Ele poderia, por exemplo, se auto-intitular como sendo o irmão do Senhor Jesus. Mas Tiago, ele abre essa epístola dizendo que ele é um escravo de Deus e do Senhor Jesus. Mas irmãos, por que Tiago, e talvez essa seja a lição central da vida de Tiago, porque lembra que o Senhor vai fazer uma visita particular a Tiago, em 1 Coríntios capítulo 15 está relatado. Não há muita coisa a respeito dessa visita, mas talvez essa seja a lição chave mesmo da vida de Tiago. Ele compreendeu que ele é um escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Mas por que Tiago pôde dizer que ele era um escravo do Senhor Jesus? Porque, irmãos, Tiago viu quem era o seu irmão. No capítulo 2, versículo 1, ele escreve assim: Irmãos, meus irmãos, não tenhais a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Aí na nossa tradução aparece Senhor da glória, mas no original não tem esse Senhor da. A tradução aí seria: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a glória. Então Tiago viu que aquele seu irmão na carne, o Senhor Jesus, ele é algo mais, ele é a glória. Hebreus capítulo 1, versículo 3 vai dizer assim, que o Filho, aquele que é a palavra final de Deus, ele é o resplendor da glória. Irmãos, esse é o nosso Senhor Jesus. E Tiago pôde ver por revelação quem ele era. Tiago viu que o seu irmão era o resplendor da glória. E então ele pôde se colocar como um escravo do Senhor Jesus. E então nós temos a parte B desse versículo, que vai falar a respeito dos destinatários dessa carta. Então diz assim: as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então aqui, irmãos, ainda na introdução dessa maravilhosa epístola, nós temos aqueles que são os destinatários primários dessa preciosa epístola. E vendo quem são eles, nós temos o pano de fundo, e até mesmo para compreender por que depois Tiago já começa falando a respeito de provação. Então, muito provavelmente, irmãos, esses que são os que se encontram na dispersão, muito provavelmente esses são aqueles que foram dispersos pela perseguição levantada logo após o martírio de Estevão, registrado em Atos capítulo 7. Não há um consenso entre todos os eruditos, mas a maioria acredita que seja a respeito desses irmãos. Então os irmãos lembram que em Atos capítulo 7, Estevão vai proferir um sermão maravilhoso. Lembra que casa me edificareis vós, e qual é o lugar do meu repouso? E esse tremendo discurso vai terminar com o apedrejamento de Estevão. Lembra? Depois, lá tem escrito então, no finalzinho do capítulo 7, entrando para o capítulo 8, que Saulo consentia na sua morte.
lembra disso? E logo depois vai iniciar uma perseguição feroz contra aqueles que eram os seguidores do caminho, lembra? Então, muito provavelmente, esses a quem Tiago se refere aqui na sua introdução, são irmãos que foram dispersos por toda parte e provavelmente formaram localidades, porque nós vamos ver em um determinado momento que Tiago vai chamar presbíteros. Então, muito provavelmente eles formaram localidades após então essa perseguição terem espalhados eles por toda parte. E então isso aconteceu por volta do ano 35 depois de Cristo. Então, esse é o pano de fundo da epístola. Santos que foram dispersos por conta de uma perseguição, ou por conta de perseguições. E agora, irmãos, nós entendemos por que logo após a introdução, Tiago vai começar pelo Espírito a falar de provação. Você está entendendo? Olha como ele diz no versículo 2: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Porque ele está escrevendo isso, irmãos, para outros irmãos que estão sendo perseguidos. E aqui nós temos uma similaridade muito grande com a epístola aos Hebreus, a carta aos Hebreus. Porque a carta aos Hebreus também tem como pano de fundo irmãos que estão sofrendo, veteranos, cansados e que estão sofrendo. E ali, na epístola aos Hebreus, na carta aos Hebreus, como que ela abre? Ela abre falando das glórias de Cristo, porque é a única coisa que pode fortalecer cristãos em meio à perseguição, é ver a Cristo de uma maneira renovada, viva. É assim que nós podemos permanecer em dias de perseguições. Irmãos, talvez nós tenhamos que enfrentar perseguições, talvez nós tenhamos que passar por dias difíceis e desafiadores. Eu acho que é o meu do nada, né? Mas tudo bem. Então talvez nós tenhamos que passar dias desafiadores se o Senhor não voltar. O nosso desejo é que o Senhor venha, o nosso clamor é Maranata. Mas irmãos, se o Senhor tardar, a única coisa que poderá nos sustentar é continuar com os nossos olhos fixos nas glórias do nosso amado Senhor Jesus. Não há outra forma de nós permanecermos em meio a ambientes hostis. Não há outra forma. Mas aqui em Tiago, estava falando de Hebreus, mas aqui em Tiago, como que o Espírito vai estimular eles? Começando a falar da aprovação e mostrando que a aprovação tem uma finalidade positiva. Então, irmãos, compreende como esse verso inicial, essa abertura, ela é importante para compreendermos todo o pano de fundo da epístola de Tiago. Então, por isso que tenho gastado um pouco mais de tempo nela. Outra coisa que também fica evidente, irmãos, e aí os irmãos precisarão ler a epístola de Tiago algumas vezes para ver isso. Além de ter consultado os comentaristas, tenho procurado fazer esse exercício de ler, reler a epístola de Tiago, procurando receber do Senhor algumas impressões também. Então, os irmãos perceberão, ao lerem essa epístola, que Tiago, ele conhecia muito bem esses santos que foram dispersos depois da morte de Estevão. E por que você pode chegar a essa conclusão? E aí não interessa se é diretamente que Tiago os conhecia ou através de outras fontes, né? Se é pessoalmente ou se é através de outras fontes, nós não sabemos. Mas o que interessa é que Tiago conhecia muito bem esses cristãos que haviam sido espalhados por toda parte devido a perseguições. Sabe por que nós podemos dizer isso? Porque, irmãos, Tiago conhecia a fundo o contexto daqueles irmãos. Ele conhecia a fundo os problemas que haviam no meio daqueles irmãos. E lendo a epístola de Tiago, você vai ver que há pelo menos, provavelmente há mais, mas há pelo menos 9 problemas que Tiago relata que estavam acontecendo entre esses irmãos que foram dispersos por toda parte. E eu vou citar apenas para os irmãos, aqueles que não conseguirem anotar, depois podem recorrer ao áudio, né? Que também isso é pano de fundo para a epístola. Então há pelo menos 9 problemas citados por Tiago aqui, e eu vou citar os 9 para os irmãos.
Primeiro, preferência pelos irmãos mais ricos. Isso estava acontecendo entre esses santos que foram espalhados. Segundo, ausência de boas obras. Terceiro, desejo de ser mestres, mesmo faltando o domínio da língua. Irmãos, Tiago vai tratar esse assunto da língua como nenhum outro escrito faz. O capítulo da língua está aqui na Epístola de Tiago. Então vou repetir os 3 primeiros, que me parece que os irmãos estão anotando. Vou ser um pouco mais lento então. Primeiro, preferência pelos irmãos mais ricos. Segundo, ausência de boas obras. Terceiro, desejo de ser mestres, mesmo faltando o domínio da língua. E aí há um grande dano, né? Nós vamos abordar isso quando chegarmos lá. Quarto, brigas e dissensões. Desde o primeiro? Tá ok. O segundo, então, ausência de boas obras. O terceiro, desejo de ser mestres, mesmo faltando o domínio da língua. Quarto, brigas e dissensões. Quinto, busca de satisfação para os seus deleites carnais. Busca de satisfação para os seus deleites carnais. Sexto, amizade com o mundo. Sétimo, julgamentos dos irmãos. Preste atenção nesse oitavo que eu vou citar agora, que quando nós chegarmos nele nós vamos ser muito confrontados também. O oitavo é planos sem submissão à vontade de Deus. Planos sem submissão à vontade de Deus. E o nono e último é um pouquinho maior: ausência de honestidade. Ausência de honestidade para com os irmãos pobres que serviam os mais abastados. Vou repetir: ausência de honestidade para com os irmãos mais pobres que serviam os mais abastados. Esses são os 9 problemas que você notará na sua leitura da Epístola de Tiago. Então veja que, além desses assuntos que já falamos, relacionados à salvação da alma, relacionado ao reino, toda a estrutura que colocamos, ainda o pano de fundo dessa epístola é muito séria. E ela me lembra muito, por exemplo, os problemas que os coríntios tinham. Então aí mais um gancho, talvez de um estudo que possa ser feito, comparar o pano de fundo de Tiago com o pano de fundo de Corinto. Porque em Corinto nós também tínhamos muitos e muitos problemas relatados lá. Mas irmãos, não vou me deter agora em considerar esses pontos, esses 9 pontos que acabei de falar, porque na medida que nós formos considerando a epístola, nós vamos ler ela verso a verso, nós vamos passar por esses problemas. Então os irmãos podem apenas deixar aí guardado para já irem orando aos pés do Senhor, porque quando nós passarmos nós vamos estudar cada um desses problemas. Então irmãos, tendo colocado isso, vamos colocar mais algumas considerações agora, já entrando um pouquinho na seção que vai do verso 2 até o verso 18. Então, essas notas que eu vou falar agora, ainda introdutórias, são para a seção que vai do versículo 2 até o versículo 18 do primeiro capítulo, tá bom? Para facilitar então a nossa compreensão desses 17 versos, do 2 até o 18, nós vamos dividir essa sessão em 3 pontos que resumem o assunto dela. Lembra que nós já temos um esboço geral, eu não estou desfazendo dele, eu estou dissecando mais, agora entrando já pelo texto, para que nós possamos compreender o que o Espírito quer nos falar através desses versos,
Tudo bem? Então não estou desfazendo aquele esboço. Você pode tomar o que eu vou falar agora e colocar dentro daquele esboço depois. Então nós vamos resumir em três partes esses 17 versos. E eu vou citar para os irmãos então. É um resumo desses 17 versos. Primeiro então, seção. O alvo da aprovação. O alvo da aprovação. A coroa da vida. Então, o alvo da aprovação é a coroa da vida. Então, veja que a aprovação, ela tem um aspecto positivo e não negativo. Isso já é importante para nós colocarmos de início. Então, essa primeira sessão vai do verso 2 até o 12, para os irmãos que estão anotando. Sei que parece um pouco cansativo, muita coisa que eu estou citando, irmãos, mas depois nós vamos ler o texto, e é necessário termos calma colocando assim primeiro. Segundo ponto aí, que vai dividir essa sessão, o assunto dessa sessão, os irmãos podem colocar assim: o alvo da tentação, o alvo da tentação, a morte. Então veja que a aprovação tem um aspecto positivo, ligado à coroa da vida. A tentação tem um aspecto negativo, que é a morte. E essa então segunda sessão vai dos versos 13 a 16. E a terceira e última sessão então, nós vamos colocar da seguinte forma: a origem da provação. A origem da provação. O Pai das luzes. Assim que Tiago coloca, então, nos versos 17 e 18, para finalizar então. Então vocês entenderam, irmãos, o que eu fiz? Peguei a seção, que depois os irmãos podem recorrer ao esboço, que fala de provação e tentação, e resumi ela, para facilitar a compreensão dos irmãos, em 3 pontos, que agora nós vamos discorrer com a ajuda do Senhor. Mas antes, irmãos, quero colocar algumas coisas ainda. A partir do verso 2, se o Senhor permitir, nós entraremos hoje, ou talvez no próximo momento, nós vamos ver então que, como já disse, o objetivo, o alvo da aprovação é positivo e não negativo. O alvo da aprovação, que tem origem no próprio Senhor, no Pai das luzes, a aprovação vem do Senhor. O objetivo dela é a coroa da vida. Então, a aprovação, ela tem um objetivo, irmãos, sempre quando as provações vêm sobre as nossas vidas, ela tem o objetivo de nos conduzir à maturidade espiritual. Porém, irmãos, ela vai nos levar também a um lugar onde o nosso eu será sacudido. Não perca isso de vista. Essa é a experiência de Jó. Então, a aprovação, ela tem um aspecto positivo, que é nos conduzindo à maturidade e o alvo final, a coroa da vida, vamos assim dizer. Mas, irmãos, nesse processo, o nosso eu será sacudido. Nós precisamos ter isso muito claro em nossa mente. Então os irmãos lembram que na experiência de Jó, a mente, a vontade e as emoções de Jó foram agitadas quando as provações vieram. Mas, irmãos, deixando a experiência de Jó de lado, que nós já vimos que tem um paralelo tremendo com a epístola de Tiago, eu queria falar um pouco a respeito da provação, olhando para a vida de Abraão. Os irmãos vão entender por que o Senhor depositou no meu coração abrir um parênteses aqui, dentro desse assunto da provação, para falar sobre Abraão. Então agora nós vamos deixar os tópicos e procurar considerar algo a respeito da vida de Abraão, colhendo um princípio aí. Então, quando nós olhamos para a vida de Abraão, nós podemos estudar a vida de Abraão de muitas formas. Uma das formas que nós podemos estudar a vida de Abraão é vendo as 11 visitas que Deus fez a Abraão e os 4 altares que Abraão levantou em resposta às visitas do Senhor. Então, se os irmãos tomarem Gênesis capítulo 11, o final do capítulo 11, até Gênesis capítulo 22, entrando por 23 e até o 24, os irmãos vão ver
que o Senhor faz 11 visitas a Abraão e 4 altares são levantados por Abraão em resposta às visitas do Senhor. Então essa é uma forma de estudar. Agora há uma outra forma, e nessa que eu gostaria de me deter, os irmãos vão entender por quê. Há uma outra forma de estudar a vida de Abraão, que seria dividir a vida de Abraão em 3 etapas, que são marcos na vida de Abraão. Então eu vou procurar, irmãos, me perdoem, mas eu vou procurar discorrer. Se os irmãos precisarem anotar, talvez é muita coisa, recorram aos áudios depois, por favor. Então, a vida de Abraão, desde que o Deus da glória apareceu a Abraão, isso está relatado em Atos capítulo 7, versículo 2, isso não está descrito no relato de Gênesis. Em Gênesis nós não temos esse aparecimento de Deus a Abraão em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia. Então essa primeira visita do Senhor, o Deus da glória aparecendo a Abraão, é descrito em Atos capítulo 7, versículo 2, no discurso de Estevão, que nós já citamos essa noite. Então o Deus da glória apareceu a Abraão. Desde aquele momento do aparecimento de Deus a Abraão, naquela terra de idolatria que era a Mesopotâmia, com mais de 5.000 ídolos, o Deus da glória aparece a Abraão e ofusca o brilho de todos aqueles ídolos. Então, desde aquele chamamento inicial até Gênesis capítulo 22, no Monte Moriá, lembra? Naquele ato do Senhor requerendo então Isaac, lembra? Então, de Atos 7:2 até Gênesis capítulo 22, nós temos 3 etapas na vida de Abraão. E eu gostaria de falar a respeito dessas 3 etapas rapidamente, para nós colhermos um princípio no final ligado à aprovação. Então nós poderíamos dividir da seguinte forma: desconsiderando os versos finais do capítulo 11, aonde ainda há um contexto familiar muito envolvido ali, e indo então para Gênesis 12:1, que é onde o Senhor vai ter um chamamento mais específico com Abraão. Dali então até o capítulo 15, versículo 1, nós podemos ter então a primeira divisão da vida de Abraão, que nós vamos colocar da seguinte forma: nessa primeira etapa então, a fé de Abraão é despertada. De Gênesis 12:1 até 15:1, a fé de Abraão é despertada. Então são os movimentos iniciais do Senhor com Abraão. Os irmãos verão, se lerem esse relato, que há muito ainda problemas iniciais da fé, como por exemplo os impedimentos familiares que Abraão enfrentou ali, primeiro com sua família, que depois sua família, no primeiro contexto, que morre, depois com Ló também. Então nós temos todo esse contexto, os passos iniciais do Senhor com Abraão, né? Depois nós vamos para um segundo momento na vida de Abraão, que tem um marco inicial no capítulo 15, versículo 1. E essa segunda etapa vai até o capítulo 22, versículo 1. Então, do capítulo 15, verso 1 até 22, 1. E ali nós temos então aquilo que nós poderíamos dizer da etapa da disciplina de Abraão, quando a fé de Abraão é disciplinada. E aqui está ligado o assunto das provações, irmãos. Vamos construindo o quadro que no final os irmãos vão entender. Então, primeira etapa, a fé de Abraão é despertada, depois ela é disciplinada pelo Senhor, de diversas formas. E depois a etapa final da vida de Abraão, nós podemos dizer, vai do capítulo 22, verso 1, até o capítulo 24, onde nós podemos dizer que ali a fé de Abraão foi consumada. Ali nós temos uma fé madura. O Senhor trabalhou 11 visitas, 4 altares, trabalhou a vida de Abraão para que ele chegasse então naquele momento de representar o Senhor, oferecendo o seu filho Isaque. Então veja que, vocês estão percebendo, irmãos, que há um processo de trabalhar no Senhor, do Senhor. Esse mesmo processo acontece nas nossas vidas. Eu não estou tratando da história de um personagem cujos princípios ficaram e não tem mais sentido nenhum. Eu estou dizendo para os irmãos a nossa história com o Senhor. A nossa fé primeiro é despertada, o Senhor vem, nos disciplina, nos educa, nos ensina, através de sua palavra, através dos arranjos, aquilo que nós chamamos do caminho da cruz. Vamos sendo levados à maturidade espiritual, porque Ele tem em vista que possamos representá-lo. Isso acontece em Gênesis capítulo 22. Mas então, irmãos,
A pergunta que nós temos que fazer quando estudamos a vida de Abraão e chegamos então na sua fé amadurecida, em Gênesis capítulo 22, e aqui, por favor, redobre a atenção. Se até aqui os irmãos tiveram dificuldade de me ouvir, agora redobre a atenção, porque é aqui que eu gostaria de chegar. Em Gênesis capítulo 22, então, quando nós lemos aquele relato de Abraão com Isaac, toda aquela cena no Monte Moriá, irmãos, uma pergunta certamente surge na nossa mente. E a pergunta é: por que Deus fez tal prova com Abraão? Depois de Abraão ter passado por tanta coisa como passou com o Senhor, ele já tendo uma fé mais amadurecida, por que o Senhor fez tal prova com Abraão, pedindo o seu filho Isaque? Será que essa pergunta só passou na minha mente, irmãos? Na minha mente ela já passou muitas vezes. Mas, irmãos, lendo então a vida de Abraão na perspectiva dessas 3 etapas, fica claro para nós que antes de ter Isaque, Abraão era completamente devotado ao Senhor. Não havia espaço no coração de Abraão para mais ninguém. A quem tenho eu no céu além de ti? E não há na terra quem eu queira mais. Esse era o coração de Abraão antes de ter Isaque. Mas então, irmãos, Isaque nasce, aquele que era, preste atenção, o filho da promessa, o filho prometido por Deus a Abraão. E aí outra dúvida: por que Deus pede aquilo que ele havia dado a Abraão? Você percebe, irmãos, como é um conflito? Mas, irmãos, depois que Isaque nasce, filho da promessa, os olhos de Abraão agora saem daquele que é o doador e se volta para a dádiva. Preste atenção nisso, porque isso tem uma relação com provação tremenda. Os olhos de Abraão agora não estavam somente no Senhor. Havia algo que estava dividindo o coração de Abraão, e esse algo era o seu filho Isaque. Há um princípio claro na palavra de Deus, descrito em Mateus capítulo 6, verso 21. Mateus 6, 21. E o princípio que nós temos ali é que aonde estiver o nosso tesouro, aí vai estar também o nosso coração. Então, irmãos, de alguma maneira, Isaque tornou-se para Abraão o seu tesouro. E como consequência, o coração de o coração de Abraão não era mais apenas do Senhor. Havia algo que estava dividindo o seu coração. E quando algo divide os nossos corações, o Senhor trata. Graças a Deus por isso. Ele não permite que nada se coloque entre nós e Ele. E eu vou repetir: nada. Todas as coisas, todas as pessoas passam por esse crivo, independente de quem for, independente do que seja. Para Abraão era o seu Isaque, aquilo que ele tinha de mais precioso. Mas então, irmãos, quando olhamos para essa relação, fica claro para nós uma coisa. Fica claro para nós que o que o Senhor queria em Gênesis capítulo 22 não era Isaque. O que o Senhor queria em Gênesis capítulo 22 era Abraão, porque algo estava ocupando o coração daquele que era somente dele. Então a relação ali não é o Senhor querendo Isaque, a relação ali é o Senhor querendo Abraão. E então, irmãos, quando os irmãos leem a narrativa, os irmãos veem que o Senhor vai requerer Isaque como um holocausto. E a palavra holocausto, literalmente falando, ela significa todo queimado. Esse é o sentido da palavra holocausto, todo queimado. Mas o que significa então, irmãos, Isaque como holocausto? O holocausto, irmãos, em outras palavras, agora pegando o literal e aplicando nas nossas vidas, simboliza então a nossa entrega total ao Senhor. Ao levantar o cutelo, então,
quando Abraão levanta o cutelo, o coração de Abraão se voltou completamente, novamente, para Deus. E então, agora, Isaac não precisa ser oferecido. Claro que nós temos uma tipologia maravilhosa com o nosso Senhor Jesus, mas não é isso que eu quero colher nessa noite aqui agora. Eu gostaria que os irmãos entendessem por que Abraão foi provado como foi, e por que muitas vezes o Senhor precisa trazer provações sobre nossas vidas. É porque há algo mais ocupando o nosso coração, e quando há algo ocupando o nosso coração, o Senhor vai requerer esse algo, porque o Senhor não aceita dividir o coração com ninguém. Ele é único, Ele é primaz, o nosso coração é dele. Compreende, irmãos? Então, aqui já estou dando uma ideia para os irmãos do que significa as provações de acordo com Tiago. Por que muitas vezes nós precisamos ser colocados no cadinho de Deus? Lembra da figura do cadinho? E o fogo purificador de Deus precisa se aproximar. E, irmãos, não vamos nos enganar. Dói. Muitas vezes vai doer. A provação, o momento da provação dói. Nós não entendemos muitas vezes, e se nós olharmos direto para as provações, aí que nós não vamos entender mesmo. Nós precisamos olhar para o Senhor e compreender que Ele está fazendo um movimento específico com um alvo definido nas nossas vidas. Se nós olharmos direto para as provações, nós vamos sucumbir, nós não vamos aguentar, nós não vamos suportar as provações, como Tiago fala. Então nós precisamos olhar para as mãos, ou sobretudo para o coração do Senhor, e saber que todo o movimento que Ele faz tem um aspecto positivo nas nossas vidas. Então, irmãos, perceba que o nosso foco, quando olhamos para as provações que o Senhor traz para as nossas vidas, o foco dela não deve ser naquilo que nós perdemos. O foco das provações deve ser naquilo que nós ganhamos, que é o próprio Senhor. Você compreende isso? Então, irmãos, qual a relação de tudo isso que eu acabei de dizer da vida de Abraão com a provação descrita em Tiago? Aqui vai então algo para os irmãos que desejam anotar, podem anotar. A relação é a seguinte: a provação nos leva ao ponto onde somos desafiados. A provação nos leva ao ponto onde somos desafiados a depositar tudo o que temos e somos diante do Senhor. Vou repetir. A provação nos leva ao ponto onde somos desafiados a depositar tudo o que temos e somos diante do Senhor. Agora, como esse caminho de avanço com o Senhor, ele é proposto e não imposto, uma pergunta precisa ser feita a cada um de nós nessa noite: queremos realmente avançar com o Senhor? Você precisa fazer essa pergunta e ser sincero diante do Senhor. Eu realmente quero avançar diante do Senhor? Se nós queremos realmente, irmãos, o Senhor vai nos conduzir nesse caminho. Ele vai propor para nós o caminho da cruz, para poder trabalhar as nossas vidas. Então, quando nós olhamos para a vida de Jó, quero fazer mais uma relação aqui, vá recolhendo tudo isso, irmãos. Quando nós olhamos para a vida de Jó, você quer avançar com o Senhor, né? Creio que quer. Eu também quero avançar com o Senhor. Qual é o caminho para nós avançarmos com o Senhor? Essa é uma pergunta. Qual é o caminho, então? Quando nós olhamos para a vida de Jó, nós temos o aspecto negativo. Quando Jó foi provado, os 2 primeiros capítulos de Jó, quando ele entra no capítulo 3, o que acontece? Uma palavra ou uma expressão surge na sua boca 6 vezes. Qual é? Por quê? Você lembra? Por que eu não morri? Por que isso? Por que aquilo? Está lá no capítulo 3 de Jó. Pode lá ler. 6 vezes aparece essa expressão. Por quê? Irmãos, a primeira coisa que acontece na nossa experiência com o Senhor, quando Ele começa a nos provar, é: por que comigo, Senhor?
Por que eu estou passando isso? Mas com uma disposição de coração errado. Compreende? Então, por que isso? Por que aquilo? Esse é o jeito errado de reagirmos às provações. Agora, Tiago vai nos mostrar qual é o jeito certo de reagirmos às provações. Sabe qual é o jeito certo? Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Esse é o jeito certo de nós reagirmos em meio às provações que o Senhor traz nas nossas vidas. Irmãos, parece que quando o Senhor começa a mover, seja qual área for da nossa vida, Ele sabe muito bem aonde Ele precisa tratar. Parece que quando o Senhor começa a mover e trabalhar nossas vidas, o nosso eu começa a se revirar. Parece que nós ficamos surdos. Essa é a primeira marca do que acontece conosco, de maneira negativa. Parece que nós perdemos a nossa audição espiritual. Nós ficamos surdos. E parece, irmãos, também que a nossa língua e a nossa ira, elas se tornam vivas como nunca. Não é verdade isso, irmãos, que estou dizendo? Nós temos uma tremenda dificuldade de ouvir o Senhor, de ouvir os irmãos, de ouvir o falar do Senhor, seja em qual aspecto for, quando o Senhor começa a trabalhar as nossas vidas. E ao mesmo tempo, nós nos iramos e nós falamos demasiadamente. Não é verdade que é isso que acontece conosco? Mas, irmãos, diante da aprovação, sejamos aqueles que sejam rápidos para ouvir e lentos para usar a língua e se irar. Justamente o oposto que aconteceu com Jó. Jó não ouviu, Jó falou o tempo todo e Jó se irou muitas vezes com os arranjos de Deus e contra o próprio Deus. Mas então, irmãos, queremos avançar com o Senhor? Essa é a pergunta que eu deixo nessa noite. O caminho é: sejamos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Essa é a nota introdutória de toda essa sessão que nós veremos. Me perdoe, nós nem entramos no versículo 2, mas nós vamos entrar então num próximo momento, se assim o Senhor nos permitir. Vamos orar então. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por Tua palavra. Obrigado por esclarecer verdades tão profundas para nós. Sei, Senhor, que há tanto dificuldade no que fala, como também dificuldade no que ouve, mas rogamos ao Senhor que supra todas essas debilidades que temos, Senhor, e que Tua palavra possa entrar nos nossos corações. Senhor, obrigado por não permitir que nada mais concorra contigo em nossos corações. Obrigado porque todas as vezes que algo é levantado no nosso coração, concorrendo com o Senhor requer aquilo. Ó Senhor, atrai os nossos corações para Ti. Não permita que nós tenhamos outros amores. E que de fato, Senhor, em contrapartida, o Senhor possa encontrar em nós pessoas que querem avançar contigo. Estamos vivendo um dia de tanta dormência espiritual, de um contexto assim, de tanta falta de compromisso, Senhor. Onde estão aqueles que querem avançar com o Senhor? Que possamos ser achados sendo esses, Senhor. Amém. Fale conosco, Senhor, no decorrer dessa semana, e já rogamos a Ti pelo próximo momento, Senhor, que estaremos reunidos aqui no domingo pela manhã. Certamente Tua palavra há de continuar falando a todos nós. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.